É isso aí, pessoal. Aqui quem vos fala sou eu, Gabriel Binho. E eu sou a Adri. E esse é o seu, o meu, o nosso primeiro podcast. Roda a vinheta aí, rato. A convidada de hoje é advogada. Ela tem atuação na liderança nacional jurídica do projeto Justiceiras e coordenadora de diversos projetos voltados à proteção da mulher. Foi coordenadora dos direitos das mulheres em Taboão da Serra. Pois bem, estamos aqui hoje com ela, que é advogada, né? Que tem propriedade para falar sobre a mulher, sobre as questões da mulher, sobre a violência contra a mulher. A doutora Sueli Amoedo, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, né, de falar de um tema tão importante dentro de uma data tão importante também, né? Nós estamos dentro do 16 dias de ativismo, que o Brasil é 16 mais 5, né? Por conta da Semana da Consciência Negra. Os outros países eles comemoram apenas 16, mas Brasil é 16 mais 5. São 21 dias que a gente fala de enfrentamento à violência em vários segmentos, né? Violência ao LGBT, ao negro, né? A gente fala de saúde, a gente fala de violência contra a mulher, né? Dia 10 é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Então, assim, muito obrigada, fiquei muito feliz, né? Para finalizar esses 16 dias de ativismo, a gente encerra com o primeiro podcast, né? Só que vocês vieram tarde, né? Semana passada era o primeiro podcast, aí a Bandeirantes me chamou, eu fiz um podcast com a Bandeirantes. Então vocês são o segundo podcast, desculpa. Mas o nome é primeiro podcast, então tá valendo. Tá valendo. Certo. Doutora, desde já eu Eu agradeço, que agradeço. tá? Pessoal, eu queria só agradecer aí e tá indicando para vocês a sorveteria e distribuidora Lamira. Você aí que tem um comércio, que quer colocar um excelente açaí, o açaí de primeira, tá aí, ó, sorveteria Lamira. Entre em contato com eles, diz que você viu aqui no primeiro podcast que eles vão dar um descontão todo especial para você. Né, Adri? Já tomou o açaí deles? Já é uma delícia. Meu, o açaí deles é fenomenal. Eu recomendo para todos vocês. Entrega Tomara no que eles Taboão? mandem pra gente Entrega, também, né? Entrega no Taboão? entrega. Tomara no que eles mandem pra gente também, né? Um açaizinho. Claro. Tá devendo, né, Rato? Se entregar lá no Taboão, eu faço uma propaganda no meu Insta. Maravilha, maravilha. Maravilha, ó, já Olha aí, hein, Lamira? Anota aí. Vamos lá, Sueli, obrigada, né, pelo ter aceito o nosso convite, né? Fala, você tem um currículo, assim, extenso, né? Tem um pezinho aqui, no nosso vizinho aqui, Taboão da Serra, né? Mas a Sueli já para o Brasil, né? Fala um pouquinho aí sobre a sua trajetória, né? De como começou esse trabalho, né? Junto à defesa, né? Os direitos das mulheres. Foi muito interessante a forma que eu comecei, né, em Taboão. Eu não tinha alinhamento com a causa das mulheres, né? Eu era simplesmente uma advogada que trabalhava rotineiramente. E eu fui fazer um trabalho no CRES, fui para minhas medidas socioeducativas, né? E eu fui convidada para ser coordenadora. Eu não sabia o peso do cargo. Eu confesso, quando eu assumi, eu não sabia o tamanho, né, das proporções, né, que o cargo tinha. E eu aprendi junto com a minha equipe me ensinou muito sobre violência contra a mulher. E eu comecei a viajar os municípios, né? Conhecer políticas públicas em outros municípios, o que os municípios estavam fazendo, e eu comecei a trazer para Taboão, né? Então eu revolucionei as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher na região. Mas a gente não faz nada sozinho, né? Eu tinha grandes pessoas comigo trabalhando, né? A minha equipe sempre foi muito alinhada. Enquanto eu desenvolvia políticas públicas de enfrentamento, a equipe fazia o atendimento à mulher em situação de violência. E aí é uma química perfeita, né? Porque você tem que fazer políticas públicas de enfrentamento, mas você tem que ter o atendimento à mulher em situação de violência. Porque hoje o Brasil, ele é falho nos dois segmentos. Ele é falho na questão de políticas públicas e ele é falho na questão do atendimento à mulher em situação de violência. Porque a mulher em situação de violência, ela necessita de um equipamento específico para atender ela. Porque você veja bem, ela acabou de sofrer uma violência sexual, ela acabou de sofrer uma violência doméstica, e ela vai para um equipamento que está passando todo mundo ali
Tá passando um homem, tá passando uma mulher, tá passando um idoso. Isso já vai silenciar ela, ela não consegue falar o que aconteceu. Eu tive 2 vítimas que sofreram violência sexual em outro município, foram andando até a coordenadoria para buscar socorro lá com a gente, com a minha equipe, né? Por quê? Porque é uma equipe especializada, né? Só tinha mulher atendendo mulher em situação de violência. Então, é importante que os municípios implantem equipamentos próprios para atender as mulheres em situação de violência, até porque é uma previsão da Lei Maria da Penha, né? E as políticas públicas de enfrentamento, no que consiste? Por exemplo, determinar que as mulheres possam descer após as 22 horas em qualquer local seguro para elas. Isso é uma política pública. Que as ruas estejam iluminadas para que a mulher venha do serviço, venha da faculdade, venha da escola em segurança. Isso é uma política pública. Que a mulher passe num pronto atendimento após um estupro e ela consiga um atendimento rápido, célere, que ela não fique ali sentada horas e horas, porque ela já sofreu uma violência, ela não pode ficar sentada há muito tempo. Então, é uma política pública de atendimento que é muito importante, né? Patrulha Guardiã Maria da Penha, que Taboão tem, Embu tem, que é essencial para garantir a vida das mulheres, né? A Patrulha Guardiã, vou explicar para vocês como é que funciona. A patrulha, ela funciona fiscalizando as medidas protetivas. Então, a mulher vai na delegacia, faz boletim de ocorrência, solicita a medida protetiva. Por vezes, esse homem, ele descumpre a medida protetiva. A gente ouve muito, né, falar que a mulher morre com papel na mão. E morre mesmo, né? Então, a Patrulha Guardiã Maria da Penha vem garantir que ela não morra com esse papel na mão. Nós tivemos um caso em Taboão, a patrulha já tinha 1 ano, e os patrulheiros foram fiscalizar uma residência de uma mulher, né, que estava sob os cuidados dele. E eles chegaram cedinho. Eles passaram 7 horas da manhã para fazer a ronda e o ex-marido estava na porta. Tinha álcool, tinha uma enxada, tinha uma faca e tinha um equipamento para quebrar o cadeado. Você acha que ele estava com boa intenção? E aí ele foi preso Nenhuma. imediatamente pelo descumprimento, porque ele também, dentro da medida protetiva, tinha determinação de não aproximação, né, do homem. Então, assim, a patrulha não encarece o município, porque você usa da guarda civil, não encarece a frota, porque você pode pegar um carro lá e adesivar e colocar a Patrulha Guardiã Maria da Penha. Não precisa pagar treinamento, porque a Promotoria de Justiça, de onde capacita todo o estado, eles também capacitam os municípios para implantarem. Então, assim, é uma política pública barata, não é cara, né? Então, assim, eu acho que é muito importante que, atrelado ao atendimento à mulher, também haja esses equipamentos de proteção que a gente... equipamento não. Essas políticas públicas de proteção à mulher em situação de violência, que são muito importantes, né? E, bom, daí depois você me fazer uma pergunta aí que eu tô esperando, aí eu te respondo a sequência disso aí. E o que mais foi implantado em Taboão da Serra, assim? Que a doutora Olha, pode... muita coisa. Foi bastante Porque assim, coisa em mesmo. São Paulo, por exemplo, na questão do transporte público, né? Em São Paulo, as mulheres podem descer fora do ponto a partir de um certo horário da noite, né? Por conta para ficar mais próximo da residência dela, tal. Eu acho que Taboão tem essa lei. eu acho que isso Taboão tem essa deveria lei. valer para todos os É. lugares, né? Eu acho que tem um projeto para se tornar uma lei federal. Eu acho que tem um projeto. Mas Taboão tem essa lei, foi implantada, foi uma das primeiras leis que... Eu já presenciei, senhores motoristas e cobradores, façam cumprir essa lei, porque é muito importante. Então, aí tem esse problema também, né, Binho? Porque existe a lei, existe a política pública, mas não existe a implementação. Exato, tem que ter, Tem que ter, tem que existir tem que isso. cobrar, tem que ter uma cobrança. Nós tivemos em Taboão 2 projetos importantes, estava falando agora com a Adriana, que são os grupos reflexivos para homens autores de violência. O tempo de despertar e o homem sim consciente também. Sim, sim. Os grupos reflexivos para homens autores de violência, eles diminuem e muito a violência contra a mulher na reincidência, né? Porque o homem ele tem grande dificuldade, Binho, de
de aceitar o rompimento. Eles têm muita dificuldade Sim. em romper o relacionamento e aceitar isso. Poucos homens, assim, os mais evoluídos, os mais desconstruídos, eles seguem o baile, mas os homens, eles têm, eles acham, né, porque é uma coisa cultural, estrutural, e a gente, os homens podem ficar bravos quando a gente fala, mas é isso, né, é uma construção social. O Sim. machismo e o patriarcado é uma construção social. Ah, porque, às vezes, esse homem, ele já tem outro relacionamento, ele já tá com uma outra pessoa, e quando a mulher fala, olha, eu quero a separação, ele fala, não, não vou te dar separação. Você é minha mulher, né? É Você vai aquela ficar famosa comigo. sensação de posse, né? Sensação de posse, né? Então, existe essa questão aí, né, da gente trabalhar os homens falando da Lei Maria da Penha, falando da igualdade de gênero, falando de equidade de gênero, né? Porque, assim, a gente precisa ocupar os espaços e a gente precisa ser respeitada nesses espaços que nós ocupamos. Porque, às vezes, a gente ocupa o espaço e a gente não é respeitado dentro desse espaço. A gente fala muito aí de violência política de gênero, né? Que é uma briga também que as mulheres sejam eleitas e que as mulheres cheguem ao poder. Mas quando essas mulheres chegam ao poder, elas não conseguem de fato assumir essa cadeira, porque elas são violadas de diversas formas, né? É silenciamento de falas, são os projetos delas que são engavetados, ou então são dados comissões para elas não muito importantes, né? Então, comissões mais importantes, segurança pública, saúde, ficam para os homens vereadores e as mulheres vereadoras ficam com aquelas mais simples. Então, a mulher eleita, ela passa a sofrer violência de gênero, né, dentro da política e ela não consegue exercer o mandato. Então, a gente tem uma briga aí, né? Que as mulheres ocupem os espaços de poder, que elas estejam em todos os espaços, mas quando elas estejam lá, que elas consigam exercer de fato. E não é o que acontece, né? Eu tenho, dentro do Justiceiras, caso a gente tem um protocolo de violência política de gênero, né? E eu tenho uma vereadora do Rio de Janeiro que ela não consegue governar. Ela não consegue exercer o mandato. Não é governar, ela não consegue exercer o mandato dela. Sim. Doutora, a senhora falou do projeto Justiceiras. Eu queria muito saber sobre esse projeto, como que é, como que ele foi desenvolvido, como que ele funciona. Pode beber água, né? Claro, fique à vontade, molhe as palavras. Olha, o projeto de Justiceiras, ele surgiu durante a pandemia, porque no início da pandemia as mulheres tiveram que ficar confinadas e os homens também. E as mulheres tiveram muitas dificuldades, né, nesse período. Então, o movimento, né, o ativismo de mulheres se insurgiu e começou a se movimentar. Logo em seguida, os governos estaduais autorizaram o boletim de ocorrência online, que foi muito importante, o boletim de ocorrência online. E pensando nisso, o Instituto Justiça de Saia, o Instituto Nelson Willis e o Bem Querer Mulher, através do João Santos, e o Instituto Nelson Willis, através da Wayne Williams, e o Instituto Justiça de Saia, através da Gabriela Prado Mansur, eles colocaram em prática, né, um projeto que já era antigo, mas que não, às vezes precisa acontecer as coisas, né, para a gente colocar nossos projetos, nossos sonhos em pauta. E aí eles colocaram o projeto ele se dá da seguinte forma: hoje o Justiceiras ele é a maior plataforma virtual de atendimento às mulheres em situação de violência do Brasil. Nós estamos chegando em quase 8.000, passamos de 8.000 atendimentos, 8.000 mulheres pelo Brasil todo. A mulher preenche um PDF, ou ela vai no Instagram do Justiceiras, ou ela vai no site e ela manda um pedido de ajuda. Nós devolvemos para ela uma ficha, são mais ou menos 14 laudas para ela preencher, que é nome, endereço, telefone, estado civil, se ela sabe quem é o agressor, se o agressor tem arma de fogo. Nós colocamos no formulário, formulário de risco, né? E colocamos também as informações parecidas com o boletim de ocorrência. Então, nós temos ali todas as informações dessa mulher. Esse PDF chega, é montado um grupo, nós verificamos a urgência desse atendimento, né? Por exemplo, eu estou dentro de um quarto
ele está armado, eu não tenho como buscar ajuda. Então a gente sabe que é um caso muito grave. O que De nós fazemos? urgência, né? Acionamos ou a Guarda Municipal. A Guarda Municipal é uma parceira muito importante dos justiceiros nos municípios. Acionamos a Guarda Municipal para dar suporte a essa mulher. Não é tão grave assim, pode esperar um pouquinho. Aí a gente vai orientando a mulher: olha, você tem que fazer boletim de ocorrência, você tem que pedir medida protetiva, você tem que pedir guarda, a gente verifica a fase processual. Só que nós não atuamos nos processos, é tudo online, de orientação, né? Até porque tem os conselhos aí e a gente tem que respeitar os que os conselhos determinam. Equipe técnica: uma advogada, uma psicóloga, uma assistente social. Dentro tem também uma liderança, ou uma liderança da área socioassistencial, ou uma liderança da psicologia, uma liderança jurídica. Eu, dentro do projeto Justiceiros, eu faço parte da gestão do projeto e sou liderança jurídica. Então, eu oriento as advogadas pelo Brasil todo. O projeto Justiceiras hoje, ele atinge o Brasil todo, né? Em todos os estados nós temos uma justiceira. Mas não quer dizer que aquelas justiceiras que esteja, por exemplo, em Belém do Pará, ela só vai atender mulheres do Belém do Pará. Como é uma plataforma virtual, ela pode fazer o atendimento da mulher em qualquer local do Brasil. Lógico que a gente criou dentro dos justiceiras algumas lideranças locais. Isso é muito importante. Isso é importante, porque ela conhece a rede, né? Então ela sabe onde tem um CRAM, ela sabe onde tem uma delegacia de defesa da mulher, ela sabe onde tem um CAPS, então facilita muito para direcionar o trabalho das equipes, né? Olha, a gente já atendeu muitas mulheres com retornos assim maravilhosos, não tivemos nenhum feminicídio dentro do projeto. Lógico que nós atendemos famílias de mulheres que foram vítimas de feminicídio, mas elas chegam para a gente já com a situação de óbito mesmo, né? E aí a gente acaba ajudando. Já ajudamos, acho que umas 3 ou 4 famílias já a aprender o agressor, porque eles usam várias fraudes e várias artimanhas para ocultar o crime, né? E a gente, as advogadas e as psicólogas e as assistentes sociais que estão nos justiceiros, ela gosta muito dessa coisa da investigação, né? É uma coisa que contamina, eu gosto muito, né? Então a gente acaba fazendo um rasteio, né? Rastreando o agressor e a gente acaba conseguindo dar informações para a delegacia, para o delegado e acaba sendo preso. É um projeto lindo, maravilhoso. Eu aconselho a quem precisar buscar o trabalho das justiceiras, não só para se ver livre da violência, mas também para curar algumas sequelas, né? Porque uma mulher em situação de violência, ela leva 7 a 9 anos para fazer essa ruptura do ciclo de violência. E ela fica com muitos traumas, muitas sequelas. Tem mulheres que vão para psiquiatria. Sim, eu conheço casos assim de que a mulher ela se sente envergonhada da agressão, né? Perante a família, perante os vizinhos, e ali acaba se encausulando, né? Naquela situação. Então, acho que esse projeto é muito importante mesmo aqui para libertar a mulher dessa situação e de diversos outros casos também, né? Olha, a Lei Maria da Penha, ela foi uma lei inovadora em vários sentidos. E abriu portas para a mulher falar da violência que ela vivencia, que ela sofre. Foi um grande ganho para a gente, né? Porque você começou a falar muito de violência contra a mulher, você começou a falar muito de formas de violência, né? Recentemente nós tivemos a tipificação da violência psicológica. Quantas mulheres não sofrem violência psicológica dentro de casa? Quantas? Eu acho que todo mundo conhece alguém que sofre alguma forma de violência psicológica. E tornar crime esse tipo de violência, a gente vai salvar algumas mulheres aí do feminicídio, porque a violência psicológica, ela é uma porta de entrada para as outras formas de violência, porque ela está vulnerável, ela está muito fragilizada, ela está muito adoecida dentro daquela violência, então ela acaba aceitando outras formas de violência. E uma coisa que acontece muito, o homem agressor, o homem autor de violência contra a mulher, ele costuma
trabalhar a mente da mulher para ela acabar abrindo mão do patrimônio. Então, tem mulheres aí que, quando elas fazem ruptura desses casamentos, elas saem sem nada, porque elas acabam assinando doação, venda, ah, por conta de se ver livre da violência. Entendeu? Então, assim, a gente fala muito hoje de Lei Maria da Penha, a gente fala muito de violência contra a mulher e as pessoas estão ouvindo. Elas podem até não falar nada. As mulheres, elas estão ouvindo. Eu fiz uma palestra no Canto da Paz essa semana, que foi lindo, foi maravilhoso. E eu abri vozes para algumas mulheres crentes, né, falarem de violência. Eu sei que depois que eu terminei minha palestra, algumas mulheres procuraram a organizadora do evento e trouxeram as dores delas, né, os clamores dela dentro de casa. Então, quando você abre uma porta, você tem que estar preparado para a demanda que vai vir, né? Então, por isso que eu falo que os equipamentos dentro dos municípios, eles são muito importantes, né, para fazer esse atendimento especializado, né? Porque a mulher em situação de violência, ela precisa de escuta. Sim. A gente não escuta as mulheres em situação de violência. Até no dia a dia mesmo, quando uma amiga, como um colega vem falar alguma coisa. E os homens também, né? Quando um homem vem falar que ele agrediu uma mulher, ninguém fala pra ele, pô, você tá errado. E a gente tem que começar a fazer isso. Falar, ó, isso que você fez não foi legal. Sempre condena, né? O que que ela fez? O que ela fez, né? Transfere, né? A Transfere. vítima é sempre preocupada, né? Transfere. Os meninos batizam a bebida das meninas pra fazer sexo com ela e os caras dão risada. Isso tá errado. A gente tem que falar, isso que você tá fazendo é crime, é estupro, hein? 30 anos de prisão. Você tá sabendo, né? A gente tem que começar a abrir a mente das pessoas. Porque já que eles... vai demorar muito pra sociedade chegar num patamar ideal, né? Pelo fim da violência contra a mulher. De cada 10 mulheres, 8 já sofreram algum tipo de violência. Então, de cada 10, 8 já sofreram. Então, aqui entre eu e você, ou eu ou você já sofreu violência. Algum tipo de violência, ou as duas, né? Então, é uma demanda muito grande de mulheres que sofrem todas as formas de violência. Ontem, bom, não posso falar porque não foi ao ar ainda, mas a gente estava falando de violência de deslocamento, né? Houve aquelas meninas que foram aliciadas, uma na bicicleta, a outra fazendo corrida, a outra no Paraná também. O que legitima os homens a fazer isso, né? O que passa pela cabeça deles? Ah, vou pôr a mão na bunda da mulher e tá tudo bem? Não, tem que ter responsabilização. Tem que ser levado para a delegacia, tem que ser aberto um inquérito, ele tem que responder um processo crime. Para a sociedade ver que não pode. Sim. Não pode dar risada, não pode bater palminha, né? E essas condenações que você fala, que a gente faz, eles acabam legitimando os atos dos homens, né? São todas mensagens subliminares que a gente não percebe que a gente faz no dia a dia. Acontece no cotidiano. É. Sueli, você falou com relação à pandemia, né? Que homens e mulheres tiveram que Ficar dentro de casa. ficar dentro de casa. Em questão de dados e estatísticas, aumentou a questão de violência doméstica nesse período? Aumentou. É que assim, a gente tem uma falha muito grande no Brasil, né? Uhum. Nós não temos uma coleta de dados que vai dar um dado geral da violência contra a mulher. Então, os estados, eles fazem esse oferimento com as informações que eles têm. Delegacia de Defesa da Mulher, Disque 180, Promotoria da Justiça. Então, cada estado tem lá seus índices de violência contra a mulher. São Paulo teve um aumento de 44,10%, né? Mas, em compensação, nas redes sociais, no Twitter, por exemplo, teve mais de 100% de aumento, né? De chamadas, briga de vizinho, né? A sociedade hoje, ela tá muito mais consciente, né? As pessoas denunciam mais a violência contra a mulher. Então, acho que a gente acaba acuando um pouco o agressor. Mas a violência contra a mulher durante a pandemia aumentou e aumentou bastante. Meus atendimentos aumentaram muito. Se bem que eu acordo atendendo mulher, eu durmo atendendo mulher. Assim, é muito... Elas não têm quem as ouça, né? Por mais que a gente fale, olha, pode falar, pode procurar, elas não se sentem à vontade. Então, elas procuram as pessoas que falam do tema, né? As pessoas que têm
empatia pela dor delas, né? Porque você não precisa vivenciar a violência. Você não precisa ter, ai, você sofreu violência. Não, eu não sofri violência, mas eu tenho empatia com a mulher, eu me sinto responsável pela dor que ela sente, né? É uma coisa que a gente não vivencia mais hoje em dia, que é se colocar no lugar do outro e sentir aquela dor que ele está sentindo, né? Questão de bullying, gordofobia, violência ao LGBT, violência racial. É só se colocar no lugar do outro. Eu quero ser magoada dessa forma? Eu quero passar por isso? Não. Então, possivelmente o outro também não, né? É que eu acho que a questão, né, da mulher é dentro ali de casa, no relacionamento, o homem, com aquele jeitinho, ele já coloca, né, aquela questão de se ela falar, ela, digamos, não vai ter outro relacionamento, não terá, principalmente financeiramente, né? Muitas mulheres eu já ouvi falando, né? Eu não consigo sair desse relacionamento porque eu dependo dele. Então, Mas dependem, né? Mas dependem. Ó, hoje, antes de eu ir para uma palestra, eu atendi uma mulher. A história foi assim. Ela levantou 5 horas da manhã. Levantou, fez café, esquentou o leite. O marido levantou logo após. Por algum motivo, eles começaram a discutir. Ele pegou o café fervendo e jogou na cabeça dela e o leite. E ela, apavorada, foi trabalhar. E chegou na casa da patroa, toda suja, descabelada. E a patroa perguntou: por que você tá com ele, né? E ela respondeu: porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho como pagar minhas contas. Porque a desigualdade que acomete a mulher, ela também afeta essas mulheres em situação de violência. Porque você é jornalista, você é homem. Se você for para um grande jornal, com certeza você vai ganhar mais do que uma jornalista mulher. Ela vai ter que trabalhar muito mais, ter mais tempo de casa, para ela ter uma igualdade de salário igual a você. Você entendeu? Para ela ter o salário justo, né? E isso se perfaz no dia a dia, nas empresas, né? Os cargos de chefia. O encarregado homem, ele ganha muito mais que a encarregada mulher, né? E a gente vê essa diferença aí é, nitidamente, né? Nitidamente, porque as mulheres trabalham, no fim do mês mal dá para pagar uma conta d'água e uma conta de luz e comprar alguma coisa para as crianças. E os homens não. Eles conseguem comprar carro, eles conseguem investir em terrenos, né? Então, existe alguma coisa errada aí, né? Hoje as mulheres estão estudando mais, estão mais escolarizadas, mas elas ganham menos. Mesmo elas estando à frente nessa questão educacional, elas ainda ganham menos. E isso interfere dentro de casa, porque o homem, ele ganha mais. Então ele mantém o lar. Se ela sair de lá daquela casa, o que ela vai fazer com as crianças? Eles vão comer o quê? Vão beber o quê? Lógico que tem mulheres que elas pegam as crianças e vão embora, e elas começam do zero, mas é muito difícil para elas. tem algum trabalho que é feito quando a mulher fala assim, olha, eu não consigo mais ficar nessa situação? Algum projeto que é feito para que ela consiga sair de casa, que ela consiga se estruturar? Tem algo que é feito para essa mulher? Por essa mulher, né? Dentro dessa pergunta da Adri, eu queria até entender também o porquê quando o casal está num processo de separação, que antes de começar, né, o processo, eles tentam fazer uma reconciliação do casal. Então, eu acho isso tão ruim, né? Eu não É, concordo. então, porque eu Eu não acho que concordo. vai na contramão, porque às vezes a mulher tá ali, conseguiu ir para um processo de separação. Chega lá, eles querem reconciliar, sabe? Aí a mulher às vezes ela se sente assim mal de falar o porquê que ela está separando e tal. Aí entra nesse processo de. A senhora acha que deveria mudar esse sistema? Que assim, às vezes pode dar certo, né? Tá separando, aí faz uma conciliação ali, você fica com a metade do carro, eu fico com a outra metade e cada um segue sua vida. Mas às vezes, tem mulheres que elas estão passando violência patrimonial, que elas têm patrimônio, que elas estão perdendo patrimônio
ali dentro daquela separação, né? Aí nesse momento eu acho que não serviria para fazer um acordo. Porque ela quer romper a violência, ela quer ir embora, ela quer se ver livre. Vai fazer diferença lá na frente. Quando ela vê que ela ficou sem casa, que ela ficou sem carro, que ela ficou sem dinheiro e ela tem as crianças. Porque daí ela começa a sofrer uma outra forma de violência também. Porque ele começa a atrasar a pensão, né? Ele começa a fazer chantagem com as crianças. Então, eu acho que quando há algum problema, ou quando há um patrimônio maior, eu acho que o próprio fórum, mas aí tem que ser através de lei, né? Porque para fazer um estudo psicológico, um estudo social deste casal, para ver se caberia esse acordo aí, né? Mas, assim, porque tem que fazer, né? A previsão legal. Quando tá tudo bem, ok, né? É bom até, né? O processo demora menos tempo, você gasta menos com advogado. Então, acho que tudo bem, não tem problema. O problema é quando tem patrimônio e uma parte está sendo lesada. Às vezes a juíza pergunta: você tem certeza que você vai abrir mão desse patrimônio? Ela fala: tenho, mas não tem, né? Elas não têm certeza, porque é muito desgastante para a mulher viver sobre o prisma de uma violência doméstica, uma violência psicológica, né? Algumas cometem suicídio porque elas não aguentam, né? Não aguentam. E eu esqueci sua pergunta. Era com relação. A mulher decide que ela não quer mais viver numa situação de violência, só que ela não tem ela se vê dependente Ah, tá, do financeiramente. projeto, né? Se tem algo Você tá me relacionado a isso. perguntando aqui, regional? Regional. Regional, não sei. Não lembro. Existem algumas ONGs que fazem um trabalho de empoderamento da mulher. São Paulo eu sei que tem saída, tem muitas Uhum. empresas que estão determinando cotas para as mulheres em situação de violência. Tem muitas empresas que dão capacitação, né? Eu faço parte da Virada Feminina e dentro da Virada Feminina existem várias mulheres que têm projetos maravilhosos, né? Para ajudar mulheres em situação de violência. Hoje mesmo eu fui num projeto, numa formatura de mulheres que fizeram curso de beleza, né? Mas, assim, aqui na região, assim, especificamente, não lembro. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem vagas de emprego e qualificação, mas aí é para todo o município. Uhum. Tem saída em São Paulo, né? O Tem Saída é muito bacana. Eu falei Tem Saída no começo, né? Mas o Sim. Tem Saída, a mulher já sai da separação com o encaminhamento, mas as mulheres que têm medida protetiva já saem com uma vaga, para uma vaga de emprego. E isso é muito importante. Eu acho bem bacana. Mas tem muita coisa, muito. Gente, vocês não têm noção como tem projeto para mulher em situação de violência. É que às vezes, assim, as pessoas não têm estrutura para levar os projetos à frente, né? Mas tem muita ativista aí empenhada, engajada, demonstrando o que elas sabem fazer para ajudar outras pessoas, bancando ONGs, né? Bancando salário de funcionário. Tem muita gente bacana aí no ativismo. Eu tive sorte de conhecer mulheres incríveis, né? E são as que eu convivo e são as que eu quero conviver por muito tempo. Bacana. Nas eleições de 2020, você disputou, né, para vereadora, né? Eu deveria ter colocado uma cláusula de perguntas que não podem ser feitas. Mas aí é que estiga a gente a fazer a pergunta. Mas se você não quiser comentar sobre o assunto, Não, tudo mas bem. eu Eu acho ia falar com interessante. relação à presença da mulher na Não, política. eu vou responder. Eu vou acho que você responder. também pode falar dos seus projetos que você tinha em mente de tocar como vereadora, para ver se alguma vereadora incorpora isso e toque, e Toca, leve. né? Porque é importante, né? Eu tinha uma pauta muito bacana, né? Eu tinha uma equipe muito legal comigo. Mas, assim, às vezes, a política é importante. Eu acho. Eu acho a política muito importante. Eu vivo política, né? Há mais de 20 anos eu trabalho na política e eu gosto muito dos bastidores, né? Eu gosto de estar por trás. Mas eu fiquei 8 anos trabalhando políticas públicas para as mulheres, falando de empoderamento, falando de fortalecimento da mulher ocupar os espaços de poder. E quando eu fui convidada para sair candidata, eu falei: não vou sair, não quero. Mas aí, não, você sai, você tem visibilidade, você tem. Eu quero uma caneca dessa. Você tem visibilidade, Te dou. você tem trabalho. Eu falei, gente,
eu tenho que sair, porque uma coisa é você falar e outra coisa é você estar dentro dessa dinâmica da política, né? Eu saí com algumas mágoas, né? Eu saí com algumas mágoas. Eu acho que eu conheci pessoas dentro da política que me apoiaram, que eu vou levar para a vida. São pessoas que estarão eternamente no meu coração, né, e do meu lado. Sei as que me viraram as costas, né? Sei as que se aproveitaram de mim. Eu sei tudo. Eu sou uma pessoa que eu consigo identificar uma situação muito rápida. Eu consigo entender por que que essa caneta mexeu, por que que essa água saiu daqui. Eu tenho uma visão, assim, muito boa das coisas e muita clareza nas ideias, né? É uma qualidade que eu tenho, graças a Deus. E eu vi que alguns movimentos não foram favoráveis a mim, né? Vou falar pra você que se eu falar pra vocês, né, que eu nunca mais vou sair, talvez eu possa mentir, eu não sei o dia de amanhã, mas hoje, se você perguntar pra mim se vai sair, eu falo: "Não, hoje não. Hoje eu já sei como é que é, eu sou uma pessoa que eu não tenho nome político, né, eu sou uma pessoa que eu não tenho dinheiro pra investir em campanha, principalmente pra campanha de vereador, né, eu acho que a campanha de vereador é uma campanha muito cara, Sim. é uma campanha caríssima, é uma campanha muito concorrida, então você precisa ter know-how para você estar dentro desse espaço disputando de igual para igual. Na minha mente, eu sabia que eu não iria ganhar, né? Eu sabia. Tecnicamente, eu sabia que eu não ganharia, né? Por muitas coisas, né? Mas eu achei que eu teria mais apoio. Eu achei que eu teria mais apoio de pessoas que eu ajudei, de pessoas que eu ajudei intelectualmente, né? Então, eu acho que haveria um reconhecimento. Não houve, né? Mas, vida que segue, a gente vai tocando. Não tenho mágoa de ninguém, não tenho ressentimento de ninguém. Eu acho que as coisas, elas acontecem da forma que tem que acontecer e elas são da forma que elas têm que ser, né? O parlamento está aí, né? Para as mulheres ocuparem esse espaço, mas a política para a mulher, por enquanto, ela é muito difícil. Acho que, de verdade, a gente tem que repensar muitas coisas na questão da política para a mulher. A própria mulher mesmo, ela tem que mudar a forma dela votar, a forma dela dar o voto, né? Pesar tecnicamente, eu acho que as pessoas não pesam o voto tecnicamente. Ninguém faz essa amostragem técnica. Ninguém olha a plataforma, ninguém olha plano de governo. Eu fui a única candidata que tinha plano de governo, né? Saiu, a campanha iniciou num dia, à meia-noite desse dia, meu plano de governo já estava no site. As pessoas não leram, as pessoas não olharam, né? Eu dava a minha página para as pessoas verificarem. Eu falava, olha os trabalhos que eu já fiz, como eu levei o nome de Taboão para fora. Taboão é referência nacional no enfrentamento da violência contra a mulher. E as pessoas não olhavam, elas não se preocupavam. Então eu acho que as pessoas também têm que aprender a votar, porque a gente reclama muito dos políticos. Exatamente. A gente reclama, a coisa que a gente mais ouve é reclamação com relação ao político. Só que você não vota tecnicamente. O voto tem que ser técnico. O trabalho é político, mas o voto ele tem que ser técnico. Entende? Para a gente colocar uma qualidade de vereança, uma qualidade intelectual, uma qualidade de pessoas que pensem coletivamente, que pensem a coletividade, que trabalhem políticas públicas, né? Porque se você não fizer esse trabalho, se você não fizer esse trabalho macro mesmo, né? De para todos, né? Porque o trabalho tem que ser para todos. A gente não caminha para uma igualdade. A gente não caminha para tirar o país dessa situação que ele está hoje, né? Pessoas comprando
carcaça de peixe, osso, osso e para fazer uma sopa, ou mesmo se alimentando de plantas, né? Isso tudo é reflexo da forma que a gente vota e da forma que a gente coloca as pessoas lá. Com certeza. Então, o voto tem que ser técnico. Tem que ser técnico. Você tem que estudar o candidato antes de votar, né? Eu confesso para vocês, né, que eu demorei para fazer essa análise técnica do voto, né? Demorei para fazer essa análise técnica do voto, de estudar o candidato, olhar quem é quem, para ver se ele já não tem algumas algumas coisas que são inaceitáveis, né, dentro do movimento. Algumas coisas a gente aceita, outras coisas não podem aceitar, mas eu gostaria muito, né, de lá na frente ver as pessoas votando de uma outra forma, né? Porque daí as mulheres vão ter espaço. Exato. Uhum. Quando você começar a analisar o voto de uma outra forma, né, por competência, por um prol do coletivo mesmo, né, a gente muda um pouco, a gente muda a cara das câmaras, das assembleias, a gente muda a cara dos governadores. Quantas mulheres governadoras nós temos? Quantas mulheres governadoras nós temos, você sabe? Eu não faço ideia. Mas não faço ideia. Nós temos uma. Nós temos uma governadora. Tá empatado com o Embu das Artes na Câmara de Vereadores, então, que nós temos uma vereadora só. E nós só temos uma governadora. Olha quantos estados nós temos. Acho que também tem que mudar isso, né? De que a mulher ela tem que se empenhar mais, né? E se inserir na política, né? Eu E também eu vou jogar essa água em você. E também, não, mas na contrapartida também, os partidos também tem que parar com aquela de colocar a mulher só por conta do fundo eleitoral, né? Que a gente sabe que existe isso também, né? Ah, vem uma cota a mais para mulher, então sai vereadora você e tal. Então acho que Mas isso tem que. É que eu acredito que da mesma forma que funciona dentro de uma empresa, acho que várias mulheres, eu já passei por uma situação em estar numa posição acima de um homem e ele não aceitar. Então, da mesma forma funciona isso dentro da sempre política. isso. Eu passo sempre, né? Assim, eu sempre E é tive, triste isso, eu né? sempre Você ter que se tive impor. cargos de chefia, de liderança. Então, pra Sim. mim sempre foi difícil, pra mim sempre foi uma luta, né? Aham. Eu sempre tive que não falar mais alto, porque não é muito do meu padrão e feitio. Mas Uhum. eu sempre tive que mostrar competência, né? E aí, pra A gente gente tem que se esforçar 2 vezes mais mais pra... cansativo, É. intelectualmente, esforço físico também, e gasto também, porque a gente gasta mais, né? Para mostrar que a gente é capaz, né? Então a gente. Hã? Seis governadoras? 6 governadoras. Eu fiz uma pesquisa essa semana, tinha dado uma. 6? Quais são os Quais estados? são os estados? São 6 na história. Ah, 6 na história. São 6 na Desde que existe história. política, são 6. Nossa, Tá vendo? É uma agora. vergonhoso. É, meu filho. Olha, a questão não é se esforçar mais, sabe? A questão é você ter espaço. Oi? E agora, a Fátima Bezerra. Isso. A questão é você ter as mesmas armas que os homens têm. Uma campanha é cara. Caríssimo. Caríssimo. Para você ser eleito, você gasta. Você gasta em tudo. Não é que você. Não é questão de comprar voto, não é nada. É questão que é caro. Você tem que ter uma equipe, você tem que ter pessoas para fazer panfletagem para você, você precisa ter uma pessoa para fazer contabilidade para você, você precisa ter um advogado para te orientar, porque não são todos os partidos. Eu tive tudo isso, eu tive. Quem prestou minhas contas, eu tive tudo isso que o partido me deu. Eu não tive diferenciação nessa questão aí, não. Entendeu? Mas eu sou filiada a um partido grande, né, que é o PSDB. Mas eu tenho colegas que tiveram que pagar contador,
que tiveram que pagar para abrir a conta, né? Porque você tem que abrir uma conta específica para a campanha eleitoral. São 3 contas. Eu tenho colegas que nem sabiam que elas tinham que abrir. Quando terminou a campanha, que elas falaram assim, "Ó, tinha que abrir 3 contas, e agora?" Você entendeu? Então falta muita informação, falta dar as mesmas armas para as mulheres lutarem, entendeu? Não é só questão de ser laranja e sair para preencher cota. É. Tem muito mais do que isso, Binho. Tem muito mais do que isso, Na verdade, né? essa mulher tem que estar ali pela importância dela e não para preencher ali uma cota que é imposta, né, pelo A partido. representatividade feminina tá aí agora. Uma governadora. Você acha que as pautas femininas são aprovadas? Não são. Pautas femininas não são aprovadas. Não são aprovadas. Aprova quando é interessante, quando vai dar mídia, quando, né? Mas pautas do dia a dia, a gente tem muitos aí que ficam emperradas, né? A gente teve recentemente aí uma celeuma aí com os absorventes, pá, não vou entrar nesse meandro, porque senão a gente arruma confusão. Mas, Polêmica. uma polêmica. Mas as pautas femininas, elas não são aprovadas. Não como deveriam ser. Creche 24 horas, faz uma pesquisa, você que tá aí. Aonde tem creche 24 horas? Alguém pensou na médica, alguém pensou na bombeiro, alguém pensou Na na policial policial, na enfermeira. E aí? Essas mulheres não saem para trabalhar. Ficam com o quê, essas crianças? Exatamente. E você vê diferenças, é gritante algumas coisas assim, né? Até em questão de entrevista de emprego, né? A mulher é questionada, né, com relação com quem fica essa criança, né? E você não tem exatamente essa creche 24 horas, essa creche em período integral para que você deixe a criança. O homem raramente é questionado Com quem ele vai sobre deixar a criança? com quem ele vai deixar a criança. Automaticamente, é obrigação da mulher, né? É obrigação da esposa ou mesmo É por isso que a gente fala que a se violência contra a responsabilizar. mulher, ela é estrutural. Isso é uma coisa estrutural, Uhum, uma estrutura, né? sim. No mundo corporativismo, né? Isso é uma estrutura. Sim. Quando que a gente vai conseguir vencer isso? Talvez algumas empresas grandes, elas comecem, né, a mudar essa política de contratação, essas perguntas que tiram a legitimidade da mulher de concorrer. Porque se você está fazendo uma entrevista de emprego, com quem você vai deixar seu filho? Com que horário que você vai chegar? A mulher já fica desequilibrada ali mesmo. Totalmente. Não, você vai ficar pensando nisso. Você já fica na entrevista pensando nisso, né? Gente, e agora? Será que eu respondi certo? Nossa, será que era isso mesmo? O horário E de mui- trabalho é tal e tal, então dá pra fazer isso, 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 levar na escola, buscar na Eu não posso escola. nem falar que eu vou contratar uma babá porque eu não vou ter dinheiro, É, né? Então, assim, essas coisas já atrapalham demais, né? Por isso que a gente briga tanto, a gente quer que não haja esse questionamento. Ou então que haja pro homem também. O senhor é casado? Quantos filhos o senhor tem? Seus filhos vão ficar com quem? E quando ficar doente, quem vai levar no médico? O senhor? Sua esposa? Quando essas perguntas começarem a serem feitas para os dois, elas vão parar de existir. Sim, Elas vão se parar de torna existir. assim, normal, né, na e verdade. parar de fabricar rodinha, vassourinha pra criança. Porque, graças a Deus, minha filha nunca ganhou isso. Porque pro menino é uma bola. Pra menina é um rodinho e uma vassourinha. Tem que fazer o Cara, rodinho e a vassourinha não também dá. para os meninos. Tem que fazer. Você sabe que, assim, lá dentro da minha casa a gente nunca teve essas coisas, assim. As meninas sempre foram muito livres, né? Nenhuma das duas se interessava. Eu comprava, ganhava muito, né? Porque eu trabalhava num local que tinha muita gente, então eu ganhava muito presentes para elas. Elas ganhavam as bonecas, elas não brincavam. Uhum. Elas ficavam livres para brincar com o que elas quisessem. E você sabe para onde elas verteram? Para leitura. Bacana. Desde muito pequenas, as duas. Elas gostavam muito de ler, elas gostavam muito de escrever, de desenhar. Então, elas escolheram o que elas queriam. Nem os brinquedinhos de casa, de domésticos, né? Nem grandes brinquedos como Lego, montar, ir para engenharia. Não, elas preferiram a questão do intelecto mesmo, né? Tanto Uhum. é que uma se formou
em mídias, né? E a outra editoração gráfica, né? Por conta de tudo isso, né? Mas elas escolheram. E a gente tem que deixar as pessoas escolherem o que elas querem, né? É difícil pra gente, até quando a gente trabalha, faz assim. Você fala, puxa vida, mas esse negócio não vai dar certo, né? Se eu fizer dessa forma, acho que fica melhor. Mas não, você tá trabalhando, você tem que fazer desse jeito. E aí você dá uma volta e não dá certo. Eu já tava escrito que não ia dar certo, né? Porque não é o jeito que você tá preparado, não é o jeito que você gosta, não é o bolo que você tá acostumado a comer, né? Sim. Mas acho que assim, o respeito à mulher, ele vai acontecer de uma forma integral todas as mulheres, né? Que a gente não tenha problemas no transporte público, que a gente não tenha problemas no trabalho, que a gente não tenha problemas dentro de casa. Com mais alguns anos, talvez algumas décadas, a gente consiga mudar isso. Os jovens hoje, eles já são muito diferentes, né? Muito diferentes. Eu tenho um caso de um menino que ele começou a ter muitos ciúmes da namorada. E ele procurou os pais, falou assim, olha, eu quero fazer atendimento psicológico, porque eu não quero ser esse tipo de homem. Ele mesmo, com 16 anos. Eu não quero ser esse tipo de homem. Então, eles vêm hoje numa pegada diferente, né? Eles são muito mais incisivos, eles são muito mais políticos, eles trabalham mais essa questão de respeito ao gênero, de respeito aos valores religiosos, né? Então, eu acho que a gente vai ter aí uma boa sociedade daqui para frente, né? Com respeito igualitário para todos. Nesses casos que apareceu durante a pandemia, diferença de idades entre jovens e mais idosos, assim, a senhora tem como responder? Eu tenho pelo levantamento de dados do Justiceiras, de 35 a 45 anos. Nossa. As mulheres sofrem mais violência. 35 a 45 anos. Mas a violência contra a mulher, ela é muito democrática, né? Ela atinge todas as idades e ela atinge todas as classes sociais. Mas a mulher pobre, se a gente fazer um recorte racial, a mulher negra, ela sofre mais violência, né? A mulher periférica, ela sofre mais violência, até por conta de toda a estrutura, né? Da vida, da casa delas, né? Então, a gente tem aí um recorte aí de 35 a 45 anos, a mulher negra sofre mais violência, mas a idosa também sofre bastante. Eu tenho muitos casos de criança, eu atendo muitas crianças vítimas de abuso, estupro, né? Então, assim, a violência contra a mulher, ela atinge a todos sem exceção. Hoje, quais são as leis, né, que protegem aí as mulheres? Temos a Lei Maria da Penha. Você pode falar um pouquinho, brevemente, com relação a cada uma delas? Olha, tem a Lei Maria da Penha, né, Uhum, que é uma lei muito importante, de grandes mudanças. uhum, A Lei Maria da Penha, ela veio trazer um apenamento específico para uma autor de violência, porque antigamente ele respondia por agressão, e uhum, aí ele, dentro do Código Penal lá, tinha lá o apenamento. Hoje não, hoje é específico, né? uhum, Dentro da Lei Maria da Penha, dependendo da gravidade, ele vai até preso, na reincidência ele vai preso também. Aí a gente tem uma lei importante que veio depois da Lei Maria da Penha, que é a lei do feminicídio, que é uma lei específica para as mulheres que são mortas dentro de casa, que a gente tem uma subnotificação aí também, que a gente precisa trabalhar essa questão aí, porque os delegados, quando chega uma mulher morta, ele não faz o boletim de ocorrência tipificado logo como feminicídio, ele vai investigar isso, né? Então aí, às vezes, acaba... a promotora converte lá na frente, às vezes não converte, então a gente tem uma subnotificação aí. A lei de importunação sexual, a lei de violência psicológica. Então, a gente tem algumas leis importantes aí. Nós tivemos os grupos reflexivos que se tornaram obrigatórios para o Brasil todo. Então, a gente está evoluindo bastante. Nós temos leis. uhum. Nós temos leis. Falta essas leis serem aplicadas de formas adequadas. A Lei Maria da Penha aí, ela tem 15 anos. E mesmo assim, tem gente que ainda tem dúvidas com relação à aplicação da Lei Maria da Penha. Entende?
Se aqui no eixo Rio-São Paulo a gente já tem problemas, imagina fora, que as pessoas desconhecem. Se aqui a gente já não tem equipamento de proteção específico para as mulheres em situação de violência, imagina fora desse eixo. Mas nós temos ativistas em todos os cantos do país hoje lutando muito por políticas públicas de enfrentamento, né? Muitas mulheres vêm se juntando, as mulheres estão perdendo o medo da palavra feminismo, né? De ativismo feminista, quando é explicado, né? Que é uma igualdade. Na verdade, o feminismo ele é uma questão política, né? De igualdade, né? Sim. Diferente de machismo, né? Porque o machismo ele oprime e mata as mulheres. O feminismo ele empodera e torna as mulheres livres e conscientes, né? Ninguém quer brigar com ninguém, né? Ninguém quer brigar com os homens. A gente só quer ter os mesmos espaços. Exatamente. Quando eu entrei, tinha uma menininha aqui, né? Uhum. Então, a gente quer essa menina em segurança, né? Que ela fique numa sala com os homens e que ela não sofra nenhum tipo de abuso. Que ela não sofra nenhum tipo de agressão. É isso. É para isso que nós lutamos constantemente. É um trabalho árduo? É um trabalho árduo. É um trabalho difícil? É um trabalho difícil. Né? Você acorda com 50 mensagens. Você dorme, tem mensagem para responder. Você vai no Insta, tem pedido de socorro. Você vai para sua página no Facebook, tem pedido de socorro. Então é um trabalho bem difícil, mas é necessário, né? Ainda é necessário fazer esse trabalho. Sim. As guardas, né, as GCMs que acompanham as justiceiras, elas têm alguma orientação do grupo justiceiras? Olha, justiceiras, como nós não temos um local específico, uma sede, nós contamos com as guardas dos municípios, né? Geralmente são as patrulhas guardiãs, né, dos municípios que nos procuram para oferecer parceria de trabalho, Bacana, bacana. entendeu? Então, vamos lá, vou pegar um município lá no Rio Grande do Sul. Então tem a patrulha guardiã lá, a capitã liga e fala, olha, eu estou à disposição do projeto. Então a gente sabe que ali a gente tem um parceiro, entende? Mas eles já têm a capacitação, né? Eles têm a capacitação para atender mulheres em situação de violência. Quem é da Patrulha Guardiã Maria da Penha recebe esse treinamento específico. Recebe. Bacana. É, Quase porque me assim, engasguei muitas com a vezes as água pessoas aqui. ficam meio assim de ir na delegacia da mulher, porque chega lá. Eu moro na periferia, sou nascido e criado na periferia. Então, às vezes, as mulheres elas falam, ah, eu não vou lá porque chega lá você toma um chá de cadeira. Chega lá, o pessoal te trata mal. Sabe? Então, eu acho que as guardas, né, que fazem esse primeiro contato, eu acho importante, né, ter aquela questão do acolhimento. Da escuta e do acolhimento. Só que as guardas, elas não têm como substituir a delegacia. Elas têm que ir. Então, elas podem atender as mulheres na rua, mas as mulheres terão que ser dirigidas à delegacia, né? Mas também está tendo um movimento de capacitação para os agentes das delegacias. Tem alguns estados que investem muito nos treinamentos. A coisa está mudando, Que bom. né? Ah. Mas não tem como falar da questão da espera, né? Porque para fazer um boletim de ocorrência demora, né? Demora. Você tem que colher os fatos, você tem que verificar as provas, né? Você tem que acalmar a mulher. Muitas vezes elas chegam nervosíssimas na delegacia. Então tem que fazer um trabalho de acolhimento mesmo, né, com essa mulher. Então aí você perde aí meia hora, 30 minutos. Aí ela senta, ela dá o depoimento. Às vezes ela não concorda com o que está escrito. Você tem que refazer aquele boletim de ocorrência. Então você perde aí com uma vítima 1 hora e meia, né? 1 hora e meia com a vítima. As delegacias, elas não têm recursos, né? Infelizmente, falta material humano para essas delegacias. Então, às vezes tem só um escrivão trabalhando. Então ele tem que fazer todo o trabalho, levar para a delegada vai ter que revisar. Aí chega lá, dá uma olhada no boletim de ocorrência, a delegada não concorda com alguma coisa, tem que refazer. Então, assim, a questão da espera não tem jeito. Demora-se mesmo, né? É um procedimento que demora. Mas é um procedimento que vai salvar a vida dela. É isso que ela tem que entender.
É um procedimento que vai barrar a morte dela. Porque fazer boletim de ocorrência e pedir medida protetiva faz toda a diferença. Nós temos um levantamento do Ministério Público que 10% das mulheres que possuem medida protetiva morrem. Então, nós salvamos 90%. Só que não é interessante falar desses 90% que são salvas, né? É interessante falar dos 10% que morrem. Então, a gente faz um Infelizmente. alarde no comentário, né? Dessas mulheres que morrem com medidas protetivas. É triste que a gente não consegue chegar nessa mulher, né? Nesses 10%. É triste. Eu fico triste quando eu leio. Ontem eu fui fazer uma pesquisa para fazer uma postagem. E numa única pesquisa eu encontrei 5 mulheres mortas num dia, né? No Brasil. Aí eu fiz até uma postagem comentando. Às vezes eu me sinto que eu falho, né? Eu falo, gente, tá falhando, tem uma coisa que não tá dando certo. O que a gente tem que fazer mais? Aí a gente acaba trabalhando mais, né? Acaba trabalhando mais, fazendo mais projetos. Eu já não sei mais onde eu coloco tanto projeto dentro da minha vida, né? De grupos e palestras e sensibilização. Hoje mesmo pra gente gravar, né? Eu fui de manhã, dei palestra, à tarde preparei o material e aí vim pra cá gravar. Uhum. Nos 16 dias de ativismo, eu trabalhei das 7 às 11 da noite. Então, assim, Tem que gostar, viu? tem que gostar. Tem que gostar Mas você do tem que você que. faz. Você incentiva outras mulheres, né? Sim. Quando você mostra resultados, quando você mostra que vale a pena, você traz outras mulheres. Isso é importante, né? O Justiceiras, ele traz muitas outras mulheres pro ativismo. Muitas mulheres pro ativismo. Muitas, muitas mesmo. E de vários locais. De vários locais. Nós temos justiceiras indígenas. Nossa, que bacana. Nós temos indígenas. O Justiceiras atende 19 países. Nós já estamos em 19 países. 19 países. Por quê? Por conta da credibilidade, por conta da resposta que as justiceiras dão para essas mulheres. É tudo 100%? Não, tem coisa que escorrega aqui, escorrega ali. Mas, né, o essencial ali é muito positivo, né? As mulheres conseguem medidas protetivas, conseguem prisão do agressor, elas conseguem dar entrada na pensão alimentícia. Às vezes ficam anos para dar entrada na pensão alimentícia por conta de uma coisa, do outro. Então, assim, eu me sinto muito feliz com o trabalho das justiceiras, né? Somos quase 30 lideranças, né? Hoje nós começamos com 5 lideranças, hoje somos 30 lideranças, né? Então é um trabalho que vem crescendo dia a dia. E vai ficar, viu? Uhum. Vai ficar. Eu acho que o trabalho virtual, a pandemia trouxe isso, né? Deu uma acelerada, né? No que estava meio adormecido, né? Muitas empresas vão adotar o trabalho remoto. Então, o projeto das justiceiras também vai permanecer. Plataformas virtuais de atendimento. Quais são as plataformas que tem das justiceiras hoje? É o site, né? Temos o site. Depois eu passo para vocês coloquem Maravilha. Uhum. coloca aí embaixo, assim, tem o site, tem o número do WhatsApp, tem o Instagram. O Instagram é Justiceiras Oficial, né? Justiceiras Oficial. O WhatsApp, eu não lembro o número. Gente, eu sou péssima para decorar, assim. A gente Uhum. coloca. Mas eu passo para vocês Uhum. passam a divulgação aí. Tem o trabalho do Grupo Mulheres do Brasil, né? Nós fizemos uma caminhada domingo na Avenida Paulista. Foi uma caminhada maravilhosa de 3 horas. Vieram mulheres de vários municípios. Veio mulher de fora do país para participar da caminhada também. E são mulheres ativistas que trabalham também, proteção de mulheres. Nós tivemos o trabalho com a virada feminina. Nós fizemos um trabalho maravilhoso no aeroporto com a virada feminina. De colocar não sei se você viu, Adriana. De colocar. Fazer uma homenagem para as mulheres vítimas de feminicídio. Depois eu te dou o vídeo, se você quiser, pra você dar uma olhadinha. Uhum. Para você lembrar, né? Dessas mulheres que morreram, que a gente não conseguiu chegar nelas, né? Não conseguimos medidas protetivas. Por exemplo, a Elisa Samúdio mesmo, ela morreu tentando a medida protetiva, né? Ela morreu tentando a medida protetiva. Quem sabe, se ela tivesse conseguido, a vida dela teria sido poupada, né? Eloá,
uma menina tão nova que morreu também. Sim. A juíza. Uma juíza, conhecedora da lei. Mas aí entra a questão do homem se fazer bonzinho durante aquele processo, né? Não, tá tudo bem, tá tudo bem, a gente vai separar, cada um para um lado. E aí a mulher acredita, né? A gente E, na acredita. verdade, E não está tudo bem. não está tudo bem. Tem muita coisa para ser feita, mas tem muita gente fazendo um trabalho muito bonito por aí, muito lindo. Eu tenho orgulho das minhas parceiras de trabalho, das meninas que estão comigo no ativismo, das mulheres que têm pequenas organizações, que têm pequenas associações, né? Porque eu sento numa mesa com a Luísa Brunet e eu sento na mesma mesa com uma liderança local, né? Então, o ativismo de mulheres tem isso de interessante, né? De você juntar todas, né? De mostrar que você tem sororidade, você tem empatia com todas as Exatamente. mulheres. É isso. Maravilha. Bom, infelizmente vamos chegando ao fim. Infelizmente. Mas a gente vai deixar os contatos para as mulheres entrarem em contato com a senhora, doutora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma... Quem é Jorge? Tá passando em algum lugar esse? Ah, na Nós caixinha? abrimos a caixinha de perguntas. Ah, Surge. respondo. Não, eu não tenho pressa. Bom, nós abrimos a caixinha de perguntas, né, para algumas Falando aí. perguntas para a doutora, de algumas mulheres que queriam, né, perguntar, saber mais sobre o trabalho da senhora. É que tem várias. Da mesma? É. A Georgia. Ela tem bastante dúvidas. Ah, Vamos lá. Você já pegou algum caso em que houve falsas alegações da parte da vítima? Olha, pouquíssimos. Pouquíssimos. Porque já é uma dificuldade muito grande para a mulher. Como é que eu vou dizer assim? Se assumir uma mulher que é vítima de violência. Uhum. Ela prefere achar que tudo aquilo é cuidado, que tudo aquilo é carinho, que ele é uma pessoa preocupada com a família, com ela, que ele tá um pouquinho nervoso, que ele tá um pouquinho agressivo, porque ele tá com problema no trabalho, né? Então, quando a mulher, ela fala, não, eu tô sofrendo violência, eu vou fazer esse rompimento desse ciclo aqui agora. Quando você chega e você fala uma palavra torta pra ela assim, mas você demorou tanto tempo pra resolver isso, pronto, você já mandou a mulher embora, ela não volta mais, né? Doutora, qual que é o start? Porque tem casos que acontece da mulher falar assim, mas ele nunca fez isso. Ele sempre faz, né? Porque a violência ela não aparece do nada, né? Ela já vem em uma sequência. É uma proibição, é uma. Você não vai fazer isso, vai? É que é um processo de negação também da mulher. Ela Processo de não quer negação. acreditar também que ela tá passando por aquela situação, né? Então, eu acho que o primeiro passo ali é negar, né? Negar que ela tá, né? Realmente isso, ele nunca fez isso comigo. Então os sinais eles vão surgindo de acordo com o tempo. Vão surgindo, Vão vão surgindo. surgindo, vão surgindo. Porque a gente fala que tem um ciclo da violência, né? O ciclo da violência. Eu sempre falo para as mulheres estudarem o ciclo da violência. Eu falo, estuda o ciclo da violência. Gente, eu tenho uma vítima. A gente tem um tempinho? Pode ir, fica à vontade. Eu tenho uma vítima que ela veio do norte, fugindo dele. Uhum. E ela veio pra mim e falou assim, doutora, ele conseguiu me localizar aqui em São Paulo. Eu falei, não acredito. Aí a gente conseguiu a citação dele. Eu falei, então você fica quieta, você não fala nada. E ele sabe como que descobriu ela? Por um muro. Tinha um desenho no muro, pelo muro ele descobriu. Aí ele foi pesquisando. Pra trabalhar ele não tinha tempo, né, pra pesquisar. Aí conseguiu descobrir o telefone da locadora dela, da mulher que locava o imóvel, e ele acabou descobrindo. E aí quando ele chegou em São Paulo, ele foi citado. Aí ele falou pra ela, eu vou embora daqui, porque senão eu vou ser presa aqui. E foi embora. Continua fazendo ameaças pra ela, continua mandando vários
mensagens de WhatsApp, mandando recados. Mas ela começou a estudar a temática da violência contra a mulher. E hoje ela sabe muito mais do que eu. Às vezes eu falo pra ela, ó, faz esse texto pra mim aqui que eu não tô conseguindo fazer. Ela faz. Um texto brilhante, tá escrevendo para a igreja, tá trazendo as mulheres da igreja. Então, é isso que eu te falei, o exemplo ele vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. E eu consigo identificar quando uma mulher tá mentindo, mas assim, eu peguei poucos casos, muito poucos casos. Peguei um recentemente, mas não fui eu. Foi a delegada que deu uma reconvenção, porque a delegada descobriu que tava mentindo. Mas assim, gente, 99% das mulheres, elas dizem a verdade. A gente tem uma margem muito pequena de pessoas que usam indevidamente a Lei Maria da Penha. Uhum. É que os homens se fazem de vítima para as mulheres, né? Que aquela minha ex-mulher é louca. Me colocou uma Lei Maria da Penha. Não fiz nada para ela. Imagina, Que absurdo. que absurdo. Foi Não só um fiz- tapinha de amor. Não, aí você vai começar. Teve um É. caso de uma menina, aquele rapaz mesmo que matou a mulher, matou a enteada e depois ele matou o dono e depois ele se entregou. Esse rapaz mesmo, ele tinha Lei Maria da Penha, né? Ele tinha 2 processos de violência contra a mulher. Porque para a mulher ele se faz de, ai, tô sendo injustiçado por ela. É mentira. Mal sabe o que essa mulher passou, né? Então, assim, muitos homens, eles dão uma desestabilizada na fala da mulher, trazem um descrédito. Por quê? Porque eles querem novos relacionamentos, né? Eles querem vivenciar. Tem caso de, de mulheres que alertaram as atuais não acreditaram, e depois elas vieram. Pô, você pode ser minha testemunha, porque Não acreditou, né? não acreditou, Não acreditou não e acreditou. pagou pra ver. E tem mulher, né, que não acredita, fica com raiva da atual, né? E logo depois a bênção mostra, né? O sereio. Hoje eu conversei com uma menina, uma ativista lá do Paraná, que ela fez um trabalho lá e que ela fala que o homem agressor de mulher é um sereio, né? Porque a mulher compra a ideia de um príncipe, de uma pessoa boa, de uma pessoa. Depois o sereio não é nada disso, né? É todo aquele encantamento, Aquele né? encantamento. É essa palavra que ela usa mesmo, encantamento. Uhum. Golpista, a gente atende. Nossa, semana atendi 3 golpistas. Meu Deus. 3 golpistas. Não, eles entram na mente das mulheres. E elas dão o que elas têm. Elas dão o que elas têm. Aquela famosa história, né? Ai, com você vai ser diferente. Ah, mas enfim, né? Aí a gente fala, olha, isso aí é golpe, mas não adianta. Elas ficam até bravas com a gente, mas é a persuasão, né? Que é muito forte, né? A Sim, pessoa tem um poder de persuasão muito forte. com certeza. Ela fez uma outra pergunta aqui que é até interessante. Se eu sou agredida por outra mulher, as penalidades são as mesmas que se fossem por um homem? É que ela deixou essa pergunta meio que no ar, né? Se for um relacionamento homoafetivo, Uhum, sim, se aplica a Lei Maria da Penha. uhum, Se for 2 mulheres que não têm nenhum tipo de relacionamento, que seja uma briga urbana, por exemplo, elas vão responder dentro do Código Penal, né? Aí não pode aplicar medida protetiva, uhum. tá? Não pode. Vamos supor que eu e você a gente comece a discutir aqui e a gente vá a vias de fato, vamos para a delegacia. Você vai responder um processo criminal, porque você vai bater em mim, né? Uhum. Então você vai responder um processo criminal. Eu não posso pedir Lei Maria da Penha para você, mas se fosse um relacionamento homoafetivo, sim, aplicaria a Lei Maria da Penha, Entendi. seguramente. Perfeito. O que mais? Tem mais pergunta dela? Tô vendo que ela tá brava, eu gosto. Qual foi o pior caso que você já viu sobre agressão? Finalzinho. Agressão doméstica. Nossa, gente. Eu tenho a Eliane Caparrós, que é minha amiga, né? Aquela menina que foi agredida no Rio por aquele lutador de jiu-jitsu. Lembra que ela ficou 4 horas com ele dentro do apartamento sendo agredida? Pra mim, ela é muito forte, né? Porque ela é minha amiga, né? Então, assim, ver o rosto dela machucado,
ver todas as cicatrizes que ela tem no rosto, todas as cirurgias que ela fez. Eu me sensibilizo muito com o caso da Elaine Caparrós. Mas eu tenho a Vitória também, que eu atendi recentemente, que é uma menina muito nova e que ele esfaqueou o corpo dela todinho. Ela tá toda cortada, tá precisando fazer cirurgia também. A gente tem mulheres do ativismo que fazem cirurgia plástica reparadora para essas mulheres em situação de violência. Então tem muita coisa dentro desse segmento aí, né? Eu atendi uma vez uma menina que ele colocou ela em volta de pneu. Sabe pneu? Uhum. Igual pneu de carro. Colocou ela dentro do pneu e jogou álcool e atirou fogo. Nossa. No Rio de Janeiro isso aí é conhecido como micro-ondas, né? Micro-ondas, exatamente. Foi isso que ela me falou. Ela falou assim, doutora, ele fez igual micro-ondas. Só que, assim, por sorte, algumas pessoas viram e ela foi socorrida muito rapidamente, né? Mas o caso dela também me impactou porque eu estava atendendo, ela era minha atendida. E eu falava pra ela, ó, você tá indo pra um lado perigoso, você tem que sair de lá. Você tem que fazer medida protetiva, né? E ela, não, sempre amenizando aquela situação, né? Aí, quando chegou nessa questão aí dessa agressão, tem funcionária minha que foi agredida. Essas me marcam bastante, né? Porque são meninas do ativismo, são meninas que vivenciam comigo o dia a dia, né? Então, são mulheres que sabem a dinâmica, né? Do ciclo de violência, das formas de violência. E elas não conseguem se proteger, né? Então, aí me marca também quando é muito próxima. Eu tive um caso de estupro de menor, que eu fiquei muito sensibilizada. Não dá pra gente contar em detalhes, Uhum. que Sim. são coisas muito, muito feias. Teve uma vítima de feminicídio que eu atendi a filha dela, que ela passou a noite beijando a mãe. De manhã ela tava toda ensanguentada. E ela falava assim, que tava beijando a mãe pra sarar o machucado. Então, assim, tem várias situações que me deixaram muito marcadas, né? À noite eu tento, antes de dormir, eu tento me desconectar, assim, Então. total. Porque se eu dormir pensando num caso, eu não consigo dormir. Eu fico pensando como eu vou ajudar aquela mulher, como... Se eu abrir meu WhatsApp à noite e tiver lá, doutora, me ajuda, por favor. Aí eu já não durmo. Principalmente se eu mando mensagem, ela não responde. Aí eu Nossa. fico desesperada. Tem muitas situações, tem muita coisa, né? Tem várias situações, várias, várias. Sueli, você acredita que esses casos que tiveram bastante exposição, né, na mídia, né, Elisa Samúdio, o caso da Eloá, esses casos, eles incentivam também outros agressores a, digamos, eh, A praticarem? a praticar Não. atos ou encoraja essas mulheres ou nenhum e nem outro? Não, o agressor, você pode pôr o papa falando com ele não muda, né? Uhum, Ele tem que fazer um trabalho de conscientização, uhum, participar de grupos reflexivos, entender toda a dinâmica da violência contra a mulher, o quanto é prejudicial para a família, para os filhos. E aí ele consegue entender um pouco. Fora isso, eles não conseguem ouvir ninguém. uhum. Agora, as mulheres falando, trazendo as dores, usando como exemplo, encoraja outras mulheres. Eu tenho a Erika Bargo, uma amiga minha, ele queimou o corpo dela todinho. Todinho. O corpo dela é todo cheio de cicatrizes, cirurgia. E ela usa o exemplo dela para outras mulheres. Claro que tem gente que fala que as pessoas são tão maldosas, né? Tem gente que fala que ela ficou 3 anos casada com ele apanhando porque gostava. Então a gente ouve várias situações. Mas a grande maioria das mulheres fala: poxa, eu admiro você, eu admiro a sua força, eu admiro a sua capacidade de resiliência, de estar aqui falando pra gente, se expondo, né? Então eu acho que quando elas falam, elas trazem outras mulheres, né? Aquelas que não Uhum. conseguem falar, não conseguem reagir a essa questão da violência. Quando você traz pessoas com renome, com Luísa Brunet, Elaine Caparrós, Renata Banhara, quando você traz esses nomes falando de enfrentamento à violência contra a mulher e falar, eu passei por isso. Se eu passei, qualquer pessoa passa, né? Então você acaba encorajando outras mulheres, né? Então é muito importante falar. Eu não vejo como um incentivo, não. Ao contrário. Eu acho que tem que falar mesmo. Acho que tem que mostrar os casos, mostrar como as mulheres sofrem,
como é difícil viver dentro de um relacionamento abusivo, até nem para as mulheres mesmo, até para os homens mesmo, para eles refletirem, para eles pensarem, para eles falar, poxa vida, será? Eu tenho muitos homens no meu Instagram que eles acabam fazendo parte desse trabalho de enfrentamento depois que eles acompanham o meu trabalho. E eu acho isso maravilhoso. Eles entram no meu Insta, eles entram nas minhas páginas, ou mesmo no meu WhatsApp. Ai, doutora, eu gostei tanto daquilo que você falou. Ai, doutora, me empresta, me manda esse material pra mim. E eles mandam pras mães, mandam pras irmãs. Às vezes fala assim, minha irmã tá passando por um relacionamento assim. Você não tem nada pra mandar pra ela? Eu mando algum material, eu mando algum dado. Então, eu acho que a gente traz exemplos bons, né? Quem é ruim mesmo, não tem... Sim, Não adianta você falar, né? com certeza. É isso aí. Doutora, muito obrigado. Eu que A agradeço. senhora foi a primeira mulher a vir aqui no primeiro podcast. Primeiro de muitas, E viu? eu espero que abra as portas para várias certeza. outras mulheres empoderadas que possam vir aqui. Muitíssimo obrigado. Obrigada por dar voz, né? Por abrir esse espaço. Eu acho que a gente precisa mesmo de espaço para falar, trazer a pequena empreendedora, falar como é que ela ganha vida. Por exemplo, eu vi esse quadro aí. Esse quadro lembra muito uma menina que eu conheci, que ela veio do Quênia, eu acho, e virou uma pessoa em situação de rua aqui no Brasil. E a Virada Feminina conheceu ela, tirou ela das ruas. Hoje ela é modelo, tem a fábrica de maiôs e biquínis dela. Então, eu acho que assim, é importante você trazer esses exemplos para incentivar outras pessoas, né? Para falar assim, não, eu posso também, eu consigo. Para mim é tranquilo sair dessa situação de violência. Porque às vezes, nos sentimos muito incapazes, né? Incapazes. Hoje, de manhã, eu falei, puxa vida, ai, não sei, tal coisa não tá boa. E aí eu abri o meu Insta e tinha uma amiga falando, né, que, ai, você é linda, você é capaz, você é toda poderosa, se olhe como você é, se dê o seu valor. Eu falei, puxa vida, 6 horas da manhã ouvindo uma coisa bonita dessa, eu falei, eu vou tomar meu banho e vou tocar minha vida, né? Porque o dia a dia, ele é difícil, Sim. não é fácil. Pra vir pra cá hoje, eu pensei várias vezes, né? Porque eu deixei minha cachorrinha doente, vomitando. Eu falei, eu vou ficar com a minha cachorrinha, né? Então, assim, é difícil o dia a dia da gente. O dia a dia não é fácil. Então, é importante que as pessoas falem, comigo tá dando certo. Comigo é desse jeito e deu certo. Com você também vai dar. Entendeu? Nem que seja dentro de uma vala na BR, né? Dá certo. É verdade. Com certeza. É verdade. É isso aí, pessoal. A Adorava. gente vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado mais uma vez, doutora, pela sua Obrigada. presença. Obrigada. E, pessoal, fiquem de olho aí, acompanhem. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar. Esse é o meu, o seu, o nosso primeiro podcast. Tchau, tchau. Tchau.